Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de meio de semana sobre NBA, semana agitada no mundo da NBA, no mundo do basquete, né? Muitos amistosos, em breve vai ter preview do Mundial de Basquete aqui no podcast Cara dos Esportes. Hoje eu tô aqui com o Rodrigo Barbosa, meu amigo, jornalista, carioca, formado pela Grande Faixa, que eu também fui formado, sempre falo quando o Rodrigo participa aqui. Você conhece ele do perfil do Minnesota Timberwolves Brasil, aquele dos vídeos de lobo doidos lá. Posta conteúdo sério também. O pessoal manda reply falando, não, cadê o vídeo do lobo, né, Rodrigo? Análise aqui tática do Timberwolves. Não, manda vídeo do lobo e tal. Mas, Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Salve, meu querido, sempre um prazer estar aqui com você. É isso, né, cara? A gente bota lá estatística desde 1995 do Wolves, o pessoal quer o vídeo do Lobo dançando funk, não tem jeito, né? Mas seguimos. E é isso, é o que você falou, cara, muita coisa acontecendo no mundo do basquete, né? Não só por causa do Mundial, né? As famosas fofocas da NBA, né, que agitam a nossa querida off-season, então a gente vai falar de algumas coisas hoje. Assim, ponto de que a NBA é insuperável são os bastidores, né? São os momentos de TV Fama, TMZ... É um grande programa da Sônia Abrão. Exatamente, né? É basicamente um reality show, né? O mundo da NBA. E é isso que a gente vai falar sobre a grande novela, que a gente falou um pouco no último podcast que a gente gravou no domingo. Eu e o Matheus do Pisou na Linha. A gente gravou no domingo e na segunda-feira de manhã sai o vídeo do Harden basicamente xingando o Daryl Morey, né? Num evento na China, o Harden chamou o Daryl Morey de mentiroso e disse que não vai continuar numa organização que o Daryl Morey faz parte. Foi bem calculado pelo Harden essa decisão, porque primeiro que o vídeo sai na segunda-feira de manhã, ou seja, ele sabe que vai pautar todo o ciclo de notícias do mundo do basquete. Segundo ponto e mais importante, todo mundo já odeia o Daryl Morey na China, né? Por conta da questão do apoio do Daryl Morey aos protestos em Hong Kong e tal, que custou muito dinheiro à NBA, porque a China bloqueou as transmissões por um tempo da NBA lá no país, e é o maior mercado da NBA fora dos Estados Unidos, né? Explodiu principalmente na época do Yao Ming no Houston Rockets, mas enfim, foi tudo bem calculado. E a gente já falou muito sobre a situação do James Harden, eu queria puxar um outro ponto aqui, aliás, 2 pontos. Primeiro sobre Harden, porque eu vi uma teoria aqui não sei se dá pra classificar como teoria da conspiração, mas eu quero a sua opinião, Rodrigo, sobre essa linha do tempo aqui que o Bill Simmons, né, que é um dos principais nomes da mídia especializada em NBA nos Estados Unidos, que essa questão do Harden tá acusando o Daryl Morey de ter sido desonesto, né, de ter prometido um contrato e chegou nessa off-season e não deu o contrato. A linha do tempo seria um ponto que eu falei no último episódio, né, porque não tem informação que confirme, mas ao que tudo indica, o Ime Udoka que vetou a ida do Harden pro Houston Rockets, né, que era algo que vinha sendo dado como certeza e era algo que parecia que vazava do lado do James Harden, né, porque não tem interesse do Philadelphia 76ers em plantar esse tipo de notícia. O 76ers fica meio chateado com isso, sente que está sendo pressionado, e não oferece o Max pro James Harden. Se o Daryl Morey ofereceu ou não o Max pro James Harden, a gente não tem como saber, né? Se ele prometeu, né? James Harden vê que ele não tem mercado, se ele se tornar free agent, ele exerce a opção, pede pra ser trocado. O Morey disse que vai tentar a troca, não consegue, porque não existe muito mercado pelo James Harden, e agora a gente... Ele limita também, né? Exatamente. Tocar pro Clippers, aí fica difícil. E cria a situação que a gente está agora. Esse ponto do James Harden tá chateado porque o Daryl Morey teria prometido um contrato máximo pra ele, aquela coisa ali por baixo dos panos, que não poderia, né,
na última off-season. Mas se o Daryl Morey prometeu esse contrato, por que surgiu durante a temporada inteira passada rumores de que o James Harden queria voltar pro Houston Rockets? Se o Harden tinha dado a palavra dele pro 76ers. Pra mim, assim, eu não acho que o Harden tá numa vantagem, numa posição mais alta de forma moral, assim, uma vantagem moral nessa situação. Eu acho que ele é tão culpado, e provavelmente mais culpado, porque se ele ainda fosse o jogador que ele era pré tudo isso, Houston Rockets, na época do Houston Rockets, não ia ter discussão que ele receberia esse contrato. Então não vejo essa vantagem moral aí pro James Harden nessa situação. Cara, então, é uma situação, acho que tá todo mundo um pouquinho errado, né? Eu acho que o Harden, obviamente, o Harden é o típico, como é que eu posso dizer, a chiliquenta superestrela da NBA, né? Meio mal comparando ali com o Kevin Durant, né? Se você botar os dois ali no mesmo patamar. Porque ele vai, beleza, ele exerceu a opção dele, tudo mais de contrato, beleza. Quero ser trocado, ok. Quer ser trocado? Beleza. Vamos pra onde? Ah, quero ser trocado pro Clippers, e se eu não for pro Clippers, eu não vou jogar. Pô, cara, desculpa, né? Hoje até essa é uma notícia, né? Que ele já tá considerando até ir pra outros mercados, porque, cara, me desculpa. O Clippers, sem ser o Paul George ou o Kawhi, não tem nada que interesse o Sixers, cara. Não tem nada que interesse. E pique muito menos porque mandou tudo pro Thunder justamente pra chegar o Paul George, sabe? Então, e o Morey também, é aquele cara que a gente já conhece, um cara insuportável, geralmente insuportável desde a época do Rockets. Ele, é o que você falou, a gente não sabe, né, se ele prometeu, se o Harden se comprometeu com ele, enfim. É uma história muito mal contada, né, que não dá nem pra você botar a mão no fogo nem pelo Morey, nem pelo Harden, né, então fica complicado. Mas é o que tu falou, cara. Eu acho que quem sai perdendo nisso tudo, obviamente, é o Sixers, porque fica com o Harden ali infeliz. O Morey não tem muito o que fazer, porque a relação que já não era muito boa, acho que agora nem dá pra chamar de relação, depois que o Harden fez lá na China, né, a declaração do Harden que ele deu. E agora o Morey vai ter que achar um negócio que seja minimamente decente pro Sixers. Como eu disse, o Harden já tá considerando ali para outros mercados e tudo mais. Também essa notícia que o Sixers quer, pelo menos um jogador de calibre All-Star e picks, que eu acho que não vai acontecer, tá? E eu nem faria isso também, se eu fosse o ultra franquia da NBA. Então o Sixers e o Morey, obviamente, né, que trabalha lá, estão na sinuca de bico, né, cara? Porque o Harden não faz a mínima questão de continuar no Philadelphia, já tá bem claro isso pra mim. E também não faz nenhuma questão de facilitar uma possível troca. Então, eu acho que o Sixers vai se enforcando aí nessa situação, e eu acho que o Morey vai ter que resolver, e o Harden vai acabar saindo por menos do que ele vale. Concordo contigo também. Não é o mesmo jogador daquela época do Rockets, nem perto disso, tá? Nem perto disso. Mas ainda tem certo valor por ser o James Harden, né, cara? E um dos melhores scores aí dos últimos anos, ali, talvez da última década da NBA, né? Então, tem que respeitar o cara, por mais que ele não esteja mais na melhor da forma física dele. Mas é complicado, né, cara? Então o Morey vai ter que achar algum meio de resolver essa situação que consiga, né, minimamente beneficiar os Sixers, porque uma coisa que eu já acho bem complicada de fazer diante de toda essa situação. Porque a partir do momento que um cara faz isso, cara, ele perde também valor de mercado, você sabe disso, né? Então, é complicado. Eu quero chegar no ponto que é o Joel Embiid, né? A gente já falou sobre Harden no último episódio, mas só pra passar a régua, né? O Harden ainda é um excelente jogador, né? Mas um cara no último ano de contrato, que tem um histórico aí de insatisfação e tal. Ele é o jogador que mais pediu troca na história da NBA, provavelmente, né? É a terceira troca que ele pede. É uma situação que o Sixers, ele vai querer... Acho que o único caminho é o que a gente pode conseguir aqui, né? Porque você não vai conseguir um preço cheio do James Harden, né? E sobre o Harden e o Daryl Morey, né? Os caras que eles trabalharam juntos em Houston, né? O Daryl Morey levou o James Harden pro Houston Rockets, construiu um time ao redor do James Harden, trocou pelo Chris Paul. Depois, quando ele não queria mais jogar com o Capela, trocou o Capela. Quando ele não queria mais jogar com o Chris Paul, trocou pelo Westbrook. Fez tudo por as vontades do James Harden, né? E é um time que brigou, foi o time que mais chegou perto de brigar com o Warriors do Super Time, né? Mas os caras têm uma história, né? E essa história foi por água abaixo.
Acho que o grande risco do Philadelphia 76ers agora é porque eles estão num momento em que a outra superestrela deles, quer dizer, a superestrela deles, né, se você contar que ele assim, o Harden ainda é uma estrela, mas o Embiid claramente é o cara, né, e é o ídolo e tudo mais, um MVP. Pode chamar de coadjuvante sem medo, Gabriel, pode chamar. Não, eu tenho medo, desde a história do Klay Thompson role player, tenho medo. Mas Joel Embiid, 29 anos, vai fazer 30 anos em março, é um cara que conquistou o prêmio de MVP que ele tanto queria, agora a sombra é a conquista do título, é um time que eu acho que se encaixar tudo, ainda poderia chegar numa final da NBA, mas não tá mais perto disso do que na última temporada, tá mais longe. E você começa aquela coisa, e ele tirou localização Filadélfia do perfil dele no Twitter, e o ex-agente dele é o presidente do New York Knicks. Knicks tem vários ativos, ele gostava muito do Ime Udoka quando o Ime Udoka trabalhava no 76ers, o Ime Udoka agora é o head coach do Houston Rockets. Você começa a ouvir esse tipo de questão, e se o Joel Embiid encher o saco e dizer quero ser trocado, eu não sei se dá pra culpá-lo, Rodrigo, porque já são quantos anos. Claro que muito dos fracassos do 76ers nos playoffs, ele tem uma grande responsabilidade por não chegar 100% na pós-temporada, de fato, mas a gente sabe como é que os times têm medo das superestrelas, né, de elas pedirem uma troca, e tá uma situação que, assim, a qualquer momento a sensação que dá é que o Joel Embiid pode ser o próximo nessa lista. Cara, e o Sixers nesses últimos meses aí tá numa vibe meio PSG, né, cara? Meio que uma loucura completa, todo mundo saindo, todo mundo querendo sair. Tem sempre aqui. Eu adoro a oficina da NBA por um motivo, cara. O jogador twitta emoji, tira a localização, para de seguir o time, isso acontece, vira notícia por um mês, que não tem mais nada pra falar, então tem que falar disso. Mas é o que você falou, cara. Por exemplo, Harden saindo. Ele vendo que a coisa não tá andando como ele gostaria na Philadelphia. Foi MVP da temporada passada, beleza, mas o time não andou nos playoffs, né? A realidade é essa. E hoje já saíram rumores aí de que se ele chega pro Murray e fala, eu quero ser trocado, já tem Knicks e Rockets ali na cola dele. Seriam os times ali mais interessados. E eu até acho, cara, que o Rockets pode fazer um pacote muito interessante pro Sixers visando o futuro, sabe? Porque você pode incluir um Sengun, pode incluir um Cam Whitmore que chegou agora, picks, da Bar Smith, e tem picks, o Rockets com várias picks, então pode pintar um pacote bem interessante pro Sixers ali pra você. Provavelmente deve ficar só o Therese Maxey lá na Philadelphia, né? Caso o Harden saia, o Embiid saia, enfim. Tobias Harris vai sair, né? Enfim, vai acabar o contrato do Tobias Harris. Um dia acabará. Então deve ficar ali só o Max. Então seria um núcleo legal para você trabalhar ali, o jovem, né? Com o Max, trabalha Smith, por exemplo, Ken Whitmore, seria um núcleo legal. E tem o caso do Knicks, que você mencionou, né? Que toda super estrela, quando vou ser trocado, vou para onde? Uma Nova York ou Los Angeles, sabe disso? Ninguém fala, eu quero ir para San Antonio, eu quero ir para Minnesota. Ninguém fala isso, né? É sempre Los Angeles e Nova York. Então, provavelmente, né, cara, caso isso aconteça, essa vontade do Embiid de sair da Filadélfia, eu acredito que não vai fugir desses dois mercados, por ser mercados grandes, risco também um mercado grande, e principalmente pelos jogadores ali, picks, enfim, que o Rockets, o Sixers pode receber em troca dele, né? Como eu disse, eu acho uma troca pro Rockets muito interessante pro Sixers, porque a gente conhece o Morey, né? E o Morey, ele é chato em negociação, é muito chato. Então ele pode exigir certas coisas de Houston, e Houston, caso queira, né? Pegar de fato o Embiid, vai ter que ceder. E eu acho que os jovens que tem ali... exatamente. Eu acho que os jovens que tem ali no Rockets podem ser muito interessantes. Então eu até acredito que o Jabari Smith fique numa troca, assim, o Jalen Green também, para os jogadores ali, o próprio Van Vliet que chegou agora, mas o resto eu acho muito improvável. O Rockets vai ter que incluir uma pessoa para o Embiid. Então eu acho, na minha opinião, um destino muito legal. Eu acho que até pro Embiid, né,
contra o Sixers, eu acho que o Rockets é muito interessante, porque o Sixers teria um núcleo jovem muito interessante para trabalhar em cima, e o Rockets pegaria ali talvez o segundo melhor da NBA, né? Se você comparar com o Jokic ali, e viraria contender na hora com o Embiid, com o Jalen Green, desenvolvendo ano após ano, o Van Vliet, enfim. O famoso Dillon Brooks sendo humilhado jogo sim, jogo também pelo Schroeder nos amistosos, mas tá lá, o homem tá lá, então acho que é interessante. O Dillon Brooks e o Van Vliet, né, os contratos deles meio que se encaixam por uma superestrela, né, aquela coisa que você tem que encaixar os contratos, né, então... 2 aninhos, né? O Dillon Brooks 4? Foi mais. Eu acho que o Brooks foi 4 e o Van Vliet 2, eu acho. Não, acho que é mais longo o contrato do Van Vliet. Enfim, o valor encaixa, né? A questão, acho que o projeto que o Daryl Morey poderia oferecer ao Embiid para tentar convencê-lo a ficar aí, tem que, assim, o Daryl Morey é um cara que, porra, se oferecerem 2 escolhas de primeira rodada pela mãe dele, ele vai pedir uma terceira e se oferecer ele troca a mãe dele, né? E, então não acho que ele vai... Gabriel, só 3 anos. 3 anos. Então ele não tem... Assim, até porque ele não tava quando o Joel Embiid chegou, né? Então ele não tem a mesma lealdade ao Embiid. Mas eu fiz essa teoria, se eu não me engano, no Twitter, e com certeza aqui no podcast, que o que vem sendo falado também é que o plano do Daryl Morey é conservar 1 ou até 2 slots de salários máximos para a próxima off-season. Uhum. E um jogador que vai se tornar agente livre na próxima off-season é o Pascal Siakam, que camaronês, amigo do Embiid, apesar de ter quebrado o nariz do Embiid em jogo, parece que os dois são amigos, assim como Varela e Gerson também são amigos agora, né? Mas eu tento ligar esse tipo de ponto. Mas mesmo um combo Embiid e Siakam não te garante nada, né? Então... Siakam já tá com 30 anos também. 30 anos? Siakam não tá novo não, Siakam. Eu achava que ele era mais novo. Acho que ele vai fazer 30. Porque ele era novo no título, né? Mas também o título já passou há um tempão também, né? Até ele tá ficando velho, é uma merda. Mas, enfim, o que eu 29 anos. 29, não sabia. O que eu quero dizer com isso é... Não sei se tem muito caminho pro Philadelphia 76ers salvar os destroços do projeto. Pode ser que todo esse projeto tenha dado em nada, né? Porque enquanto tem o Embiid, se o Sixers for campeão, você fala, pô, o processo deu certo, o Embiid deixou campeões. Mas é muito difícil pra mim ver uma versão disso tudo com o Embiid, que esse time vai ser competitivo e mesmo com, sei lá, um núcleo com Tyrese Maxey, Siakam, Embiid e algumas peças boas que possam vir pelo Harden, porque não vão ser tão boas assim. Então, se eu fosse torcedor do 76ers, eu estaria preocupado com o processo 2.0 começando em breve. É porque também, cara, o Sixers, não vou nem dizer que deu azar, porque eu não sei nem se é o nome correto. Porque, pô, você teve ali Markelle Fultz, que foi pique alta de draft, só que ele lesionou demais. Agora até, eu acho que ele virou um jogador interessante pra você ter na NBA. Podia ser o Tatum, né? Dele, exatamente. Depois da passagem dele em Orlando, ele melhorou muito. Não tem se machucado com a frequência na Filadélfia. Teve o Ben Simmons também, que era o novo LeBron James. Então não foi por falta de jogador bom e promissor, sabe? O Sixers deu azar, no caso do Fultz, beleza. Era um prospecto muito interessante na época e tudo mais. Acabou tendo problema de lesão. E teve a situação do Ben Simmons também, né, cara? A situação do Ben Simmons, que, pô, a gente não pode esquecer, foi All Defensive no Sixers, foi All-Star no Sixers, sabe? Tava tudo, entre aspas, correndo bem. Só que ele tinha, obviamente, as limitações ofensivas dele, né? Que passava a temporada, ele não melhorava. Por mais que vídeos e mais vídeos fossem postados na off-season, né? Os famosos vídeos de 1 minuto, ele acertando 15 bolas de três, não resolvesse muita coisa. Ele teve toda aquela situação da série contra o Hawks e como ele saiu e tudo mais. Isso tudo foram dois, assim, essas duas situações, 2 dos maiores azares da história do draft da NBA. E erro mesmo, eu acho que o maior erro do 76ers é com o Jimmy Butler. Sim. Eles não pagaram o Jimmy Butler. Eu tinha esquecido desse ponto. Que aí não é azar. Aí foi erro mesmo. Burrice. Aí foi burrice mesmo.
preferiram, se eu não me engano, renovar com o Tobias Harris, não foi isso? Um negócio desse? Teve uma... Ele tava... Basicamente, eles escolheram o Brett Brown. Tobias. Não, o treinador, né? Que eles não se davam, Jimmy Butler e o Brett Brown. Sim. E eles mantêm o Brett Brown por mais um ano e foi um desastre, porque você pensa que poderia ter sido esse time, que o Embiid e o Jimmy Butler tinham um relacionamento muito bom, né? Aí foi um erro muito grande. Esse que você citou foi tipo, dois dos maiores azares com o mesmo time no espaço de 5 anos. É só você pegar a série que o Sixers fez contra o Raptors, né, que foi campeão daquele ano. O Raptors ganhou literalmente na última bola, que foi uma bola, né? Uhum. Que o Kawhi vai arremessar mais 400 vezes, ele vai errar 399, sabe? Então, cara, ainda bem que lembrou que esse foi um erro pra mim gigantesco. Só você ver o que o Jimmy Butler tá fazendo no Miami com um time muito pior. Tá? Aquele muito time era pior. Ben Simmons, J.J. Redick, Jimmy Butler, Tobias Harris e Embiid. Era um time grande, né? Um time longo. E, assim, a insistência no Brett Brown foi um erro também gigantesco, né? Não, e você, por exemplo, renovando com o Butler, mantendo o Butler, você poderia ali futuramente trocar o Tobias Harris por uns 2 jogadores ali de rotação, que agregassem mais ao time, porque o Harris atrapalha às vezes o time e tudo mais, então você poderia até ficar mais flexível nessa situação, né? Mas sem o Butler, você... Ele é um bom jogador, mas ele é pago como estrela, né? Eu nem acho que o Tobias Harris ruim. Então, ele é jogador nota 6 ali, sabe? Mas não vale o que ele ganha. Nota 9, né? Esse que é o problema. Mas realmente, muitas questões. E o Jimmy Butler poderia ter consertado a cabeça do Ben Simmons? Não sabemos, né? Você sabe... Na base do quê? Também não sabemos. Tô saudável. Você, torcedor do Timberwolves, você lembra o impacto do Jimmy Butler em times jovens, né? Andrew Wiggins, Ótimo impacto do Jimmy Butler. Cara, aquela história do treino, do famoso treino. Um dia vai vazar alguma coisa, cara, um vídeo, alguma coisa, cara. Se bem que não tem vídeo do soco do Gerson no Varela. Exato. Não sei se vai ter esse vídeo, né? E, cara, você lembra pelo que o Timberwolves trocou o Jimmy Butler, né? Você lembra disso? Não lembro qual foi o retorno. Eu lembro que foi pouco, mas não lembro. Dario Saric, Robert Covington, o Bailey, se não me engano, que tava no Sixers na época, eu acho que 1 ou 2 piques de segunda rodada. Foi isso que o Wolves pegou pelo Jimmy Butler, que na época tinha o Tom Thibodeau de general manager, que recusou 5 escolhas de primeira rodada do Rockets, que era aquele Rockets do Harden. Recusou 5 escolhas de primeira rodada. Pra quem não lembra a história, eu não lembro qual foi o ano, quando o Jimmy Butler tava no Timberwolves ainda. Foi 18. Ele tava num imbróglio, ele tava insatisfeito, né? Tava meio irritado com os jogadores da equipe, né? Que na época era o Andrew Wiggins e o Karl Anthony Towns. Ele marca uma entrevista com a ESPN exclusiva pra descascar pra cima do Houston Rockets, do Minnesota Timberwolves. Antes disso, ele chega no treino do Minnesota Timberwolves, reúne alguns reservas, entra em quadra e parece que ele vence o coletivo e xingando todas as gerações dos jogadores do titular do Minnesota Timberwolves. Tem mais algum detalhe que eu tô esquecendo, Rodrigo? Não é isso. Se não me engano, 18-6 para os... Não foi nem reserva, tá, Gabriel? Foi terceiro jogador que nem entra em quadra. E o Jimmy Butler não fez ponto, tá? Foi só assistência. Acho que esse treino é o número 2. Número 1 é aquele treino da seleção do Dream Team, o suposto time do Magic Johnson e o time do Michael Jordan. Mas aqueles tem em Monte imagem, Carlo, né? Esse tem pelo menos. Aqueles tem imagem. Do Butler um dia vai ser. Tem que sair, pelo amor de Deus. Nossa. Pelo bem da... A gente tem visto até o Jeff Teague indo em um monte de podcast contando essas histórias, né? A história do treinamento. Pô, é sensacional. Cara, eu pagaria sem sacanagem, tipo, pay-per-view, R$50 pra ver, imaginar a íntegra desse treino. Pagaria fácil. Se tivesse um mic up ali no microfone no Jimmy Butler, porra, multiplica por 10 esse valor. Mas a gente vai falar de Minnesota Timberwolves no final também, porque a gente tem eu e o Rodrigo temos uma aposta rolando. Quem viu no Twitter, no Instagram, sabe da aposta. Mas vamos passar por outros pontos aqui na nossa pauta. Cara, um negócio que tá me irritando profundamente. Eu gosto do Ben Adebayo como jogador. Acho ele, pra mim, é o terceiro melhor pivô. Não, se você considerar o Anthony Davis pivô, é o 4º melhor pivô da NBA. Baita defensor, um dos melhores defensores da NBA. Ele deu uma entrevista, disse que o Heat precisa ser mais respeitado,
e que ele vai ser o defensor do ano na próxima temporada e tal. Ele falou isso já, sei lá, nos últimos 17 anos. Mas assim, cara, eu entendo que ninguém respeita a gente, ninguém fora desse vestiário acredita na gente. É a maior força que existe nos esportes mundiais. Só que o Miami Heat acabou de chegar na final da NBA. Ninguém tá desrespeitando o Miami Heat. Chegou na final da bolha também, gente. Tem nem ver. Tem pouco tempo também. E, curiosamente, quando as pessoas começaram a apostar no Miami Heat contra o Boston Celtics e tal, foi quando o time começou a jogar mal. Exatamente. Então, assim, beleza, Ben Adebayo, eu acho que isso é... Atleta tem muito esse tipo de motivação e tal, mas eu não aguento mais ouvir o Ben Adebayo falando isso, porque toda off-season é a mesma coisa. Todo mundo sabe que ele é um dos melhores defensores da NBA, todo mundo sabe que o Miami Heat é uma das melhores franquias da NBA, todo mundo sabe que eles vão brigar pelo título da Conferência Leste. Não tem mais ninguém desrespeitando o Miami Heat. Eu quero ver ele falar isso se o Lillard chega no Miami Heat. Ah, meu Deus do céu. Só tem... Olha que quinteto titular ruim. Olha só, Jimmy Butler, ninguém acredita. Damian Lillard. Olha só que coisa ruim, gente. Meu Deus. Contra tudo e contra todos. Melhor treinador da NBA como head coach. Exatamente. Cara, ainda tem os Spoelstra treinando o time. Cara, eu tô muito contigo nessa. Eu acho o Adebayo insuportável, tá? A pessoa, a Adebayo, é insuportável. Porque esse papinho de eu deveria ter ganho o prêmio de Deep Roy essa temporada. Teve um ano que ele ficou reclamando. Ele jogou, 50 jogos e ficou reclamando. Insuportável. Cara, o time do Heat tem aquele papo lá de cultura de Miami e tal. Tem o Pat Riley, que é gigantesco, absurdo, surreal, tá ligado? Tem o Spoelstra. Então, cara, é uma franquia que você olha pro dono e você olha pro técnico, você respeita automaticamente. E nos últimos anos, o time do Heat tem brigado sempre ali, cara. Com o Jimmy Butler, com o próprio Adebayo. Pô, o que eles fizeram no passado foi inacreditável. Só jogador ali que, pô, foi bem draftado, sabe? Então, pô, esse papinho pra mim não cola. Por mim, cortava os microfones de Adebayo para todo tempo. Eu acho que cortava qualquer entrevista que ele dê. É que eu simplesmente não entendo mais de onde tá vindo esse desrespeito, né? Não sei, deve... Coitadismo. Não sei, de repente tem alguém, sei lá, alguém da diretoria do Miami Heat criou uma conta no Twitter e fica tweetando, falando mal do Ben Adebayo justamente pra motivar ele, né? Tipo aquela história do Michael Jordan. Tem que mandar aquele meme do Twitter. Abra os portões da coitada Olâmbia do Ben Adebayo no Instagram. Tipo o Michael Jordan inventando que o cara quis cumprimentar ele lá no Last Dance, né? E tudo mais. Assim, citando outro meme do Twitter, né? Aquela coisa do... No Twitter todo mundo cria um inimigo que não existe, né? Tipo, me falaram que o Stephen Curry não sabe arremessar e tal. É o Ben Adebayo com essa... Sim, de novo, pra ressaltar. Os melhores defensores da NBA, Miami Heat, uma das melhores organizações, com Damian Lillard, sem Damian Lillard, vai brigar pela Conferência Leste. Todo mundo tá te respeitando, Miami Heat. Ben Adebayo, fica calmo. E ele melhorou muito o desempenho dele, cara, nos playoffs. Na última temporada, ele deixava a desejar deixou a desejar nos últimos anos nos playoffs. Temporada passada ele foi muito bem, que era uma das questões que eu tinha com ele, né? Foi o melhor jogador das finais do lado do Miami Heat. Eu acho que sim. Mas dando entrevista sempre assim. Vamos passar agora pra falar do Kristaps Porzingis, que deve estar deixando o torcedor do Boston Celtics em pânico. Assim, que surpresa! Todo mundo sabia que era uma troca que envolvia risco, né? Acho que mesmo as pessoas que gostavam do encaixe e tal, sabiam que envolvia risco. O Kristaps Porzingis está fora da Copa do Mundo. Eu esqueci qual o país dele é. Lituânia? Sim, eu acho que é. Não, Lituânia não, é... Ai, meu Deus. Eu sei a bandeira, mas me fugiu o país. Pô, não adianta nada, né, Rodrigo? Peraí, vamos ter que pesquisar aqui. Como aí? É aquela bandeira vinho e branca. Kristaps Porzingis. Ele é... Letônia? Não. Grande Letônia. Não... Se a minha vida dependesse de apontar a Letônia no mapa mundi, eu estaria morto aqui agora. Ele tá fora da Copa do Mundo. Ele tá sofrendo com um problema. Não é tipo. Quebrou a perna. Não. É uma fascite plantar, que é uma inflamação na sola do pé. E assim. Sim. A gente sabia que era um risco. Tudo. Porzingis é sempre uma bomba relógio no quesito lesões. E ele jogou num nível absurdo,
sabendo que ele entraria na última temporada do contrato dele, então ele tinha essa motivação. Ele renova o contrato e a primeira coisa que acontece, ele vai perder o Mundial por uma facite plantar, né? Eu acho que é um sinal de alerta muito grande. Assim, não é uma lesão que acaba com carreira de jogador. Ao mesmo tempo, é algo que a gente vê, assim, durar por muito tempo, né? Porque é nada mais que dor na sola do pé. E a gente que acompanha a NBA há um tempinho, né, Rodrigo? Problema com o pé, com big man, sempre é um motivo de preocupação. Ainda mais um cara que ele... Porzingis é um dos jogadores mais altos da NBA. Jogadores da altura dele normalmente não têm durabilidade grande na NBA por conta de problemas dos pés. E eu acho que não é um sinal vermelho, mas um sinal amarelo. Cara, eu vou te ser bem sincero, eu já não tinha gostado da troca quando ela aconteceu, por 2 motivos, tá? Um, justamente pela saúde do Porzingis. A gente tem visto aí, desde a época do Knicks até, ele sofrendo bastante com a saúde dele, né? E outra porque ele iludiu muita gente com 2 temporadas jogando no Washington Wizards, que ele era basicamente o único scorer, porque o Bradley Beal ali ficava jogo sim, jogo também fora. Diga-se de passagem. Então muita gente se enganou com as temporadinhas ali que ele fez no Wizards. Eu não teria trocado o Marcus Smart, tá? Eu acho que o Celtics ele tava no caminho de ser campeão, sabe? Chegou numa final, quase chegou de novo no ano seguinte. Aquele jogo que o Tatum já machucou no começo pesa muito contra o Heat, então complica muito, por mais que não tenha sido uma série boa do Celtics contra o Heat, mas estava no caminho, sabe? Tinha o que era necessário ali para ser campeão, na minha opinião. Aí você traz um Porzingis que e você tem 2 caras que, né, agora no garrafão não tem a saúde lá muito boa, que é o Robert Williams e ele, né? Então e o Horford com 78 anos, né? Ainda tem isso. E então você pode ter jogo aí, semana, temporada, que os 2 vão estar fora. Então, eu já não tinha gostado dessa troca. O Porzingis, como eu disse, pra mim, essas temporadas aí em Washington, eles aumentaram muito o preço e o valor dele como jogador. Um cara desse tamanho, um protetor de aro bem mais ou menos. Tem problemas defensivos, problemas de saúde, como eu disse, pé, joelho, enfim. Então, muito complicado, cara. Eu acho que o Celtics, como você disse, é um sinalzinho amarelo ali que você bota, porque é o que eu já falei. Você já não é um dos times mais saudáveis do mundo ali no seu garrafão. Então, você trazer mais um cara que tem problemas ali com lesão com certa frequência, pode acabar impactando você. Talvez, se não te impactar na temporada, pode te impactar nos playoffs e você acaba sendo eliminado até mais cedo do que você imaginava. Eu acho que a troca no vácuo, eu acho que foi boa eu vi uma necessidade de dar uma sacudida no elenco do Não, isso eu concordo. Eu só não sei se eu faria a troca pelo Porzingis, né? Sim. E eu acho que tem algum argumento justo em você querer tirar a voz do Marcus Smart na esperança de que o Tatum e o Brown assumam essa liderança do elenco. Eu gostei mais da troca antes da renovação de contrato do Porzingis, porque eu acho que ele é um cara que ele precisa ficar ali com aquela coisa ali da cenoura assim na frente do burro, né, pra ter o contrato, né, porque ele com essa segurança aí de mais 3 anos, né, 60 milhões de dólares, 30 milhões de dólares cada temporada, a chance dele encostar é grande, né? Então aí aumentou um pouco o risco. Mas eu achava que o time precisava dar uma sacudida. Além da questão defensiva que você citou, um ponto que eu vi o Zach Lowe falando que eu acho que preocupa um pouco também, é um cara que para muito a bola, né? E já é um time que para muito a bola por natureza. E você tira o Marcus Smart, que era o melhor armador da equipe, né? E eu até acho que outra parte da troca é querer dar mais espaço pro Derek White. Eu acho ótimo. Que foi melhor que o Marcus Smart na última temporada, né? Acho que em todos os pontos, né? Mas acho que se tem uma coisa boa dessa troca toda é que o Derek White vai ter mais espaço. Verdade. E só que eu me assusto muito quando eu vejo um pivô com problema de pé. Eu acho que normalmente
é difícil acreditar que vai melhorar, né, depois, né? E a gente vê, por exemplo, o Wembanyama, é um cara que já na França, antes do jogo, ele fazia alongamento de pé descalço na quadra antes do jogo. Então, é um cara que já toma todos os cuidados, porque sabe desse histórico, mas é um risco muito grande. A gente lembra, e não era nem um cara tão grande assim, né, Gabriel? Porque era o Cousins na época do Kings, cara. Talvez fosse o melhor pivô da NBA. Depois que ele se machucou, cara, nunca mais. Jermaine O'Neal também na época do Pacers. Sim. Depois que se machucou, pô, foi candidato a MVP, né? O Yao Ming também. O Yao Ming. Então é complicado, né? Você disse, pivô quando começa a ter problema assim, joelho, pé, meio complicado. É que é física, né? O cara tem muito mais peso pra carregar, muito mais altura, tem mais dele. Toda vez que o cara pisa no chão é um risco, né? E você vai pisar com a sua sola do pé inflamada, acho que atrapalha mais ele. Quem teve essa lesão foi o Drew Brees na NFL e o Peyton Manning também tiveram. E atrapalhou bastante, mas claro, esporte completamente diferente. Vamos encerrar aqui. A gente precisa ter uma discussão séria, Rodrigo. A gente conversou no Twitter sobre isso. A gente fez uma aposta. A gente não definiu os termos da aposta, inclusive. Acho que isso talvez seja bom a gente conversar offline. E também vou deixar bem claro que a aposta foi feita no momento em que parecia que o Harry Kane ia ficar no Tottenham. Então, diga-se de passagem. É a mesma coisa que se o Rodrigo aceita a troca e depois o Anthony Edwards sai do Minnesota Timberwolves. Pelo amor de Deus, deixa eu bater na madeira aqui, pelo amor de Deus. Futuro Miami Heat. Para! A gente apostou qual vai ser o próximo time entre esses dois times nossos que conquistarão um título. O meu, Tottenham Hotspur, ou o Minnesota Timberwolves, de Rodrigo Barbosa. Eu acho que alguns parâmetros precisam ser definidos. Copa NBA não vale. Que isso! Já tava até feliz. Aí, o meu contraponto é: quais torneios... Copa da Liga Inglesa vale? Vale. Copa da Liga... Community Shield se aparecer vale? Pô, não vale. Copa Mickey? Vale. Não, assim... Eu libero a Copa NBA... Não, até porque se o Wolves ganhar a Copa NBA, eu vou morar com os dois títulos, não ficar exportado. Não, deveria mesmo, né? Patrick Beverley tem que aparecer na comemoração e tal. Mas se eu liberar a Copa NBA, todas as Copas estão liberadas, inclusive Europa League, aquela outra que me fugiu o nome. Conference League. Isso. Copa da Liga e FA Cup. Não, com certeza. O time disputa tá liberado. Azar o meu, que o meu time disputa menos coisas que o seu, então. Não é porque o esporte é diferente, né? Então tá definido. Falaram que ia ser uma aposta valendo a vida e que nós dois ficaríamos imortais, então. Porque. Bem provável, tá? Bem provável. Quem perder morre. Eu e o Rodrigo 2159 lá. Inteiro, compartilhados ali juntos. Gravando podcast. Barato. Não, fim da humanidade. Nós dois. Só na Terra. Lá, esperando. Mas eu me sinto bem. Assim, primeiro é uma questão matemática, né? O Tottenham disputa mais torneios do que o Minnesota Timberwolves. Mas eu tenho, de todos, o jogador que dá mais esperança que é Anthony Edwards. Concorda comigo? Você vai se pegar em quem? Pô, cara, depois que o Heung-min Son... Depois que o Son desaprendeu a jogar futebol, fica complicado. Fica complicado, né? Pegou o Madison. O Madison é um bom jogador, mas não é um jogador. Não é o Anthony Edwards. Mas a gente tem que definir termos da troca. Sei lá. Assim, da troca da aposta. Tem pouquíssimo risco, né? Da nossa parte aqui, essa aposta. Mas tá aí apostado. Qual time vai conquistar um título? Quem sobreviverá, basicamente. Exatamente, né? E não sei, eu me sinto bem. Eu acho que o Tottenham... Assim, o pessoal sacaneia muito. Para, Gabriel. O pessoal sacaneia muito. Mas eu vi o Tottenham ser campeão. Copa da Liga Inglesa, 2008. Eu vi o Tottenham ser campeão. Não te contaram, você viu? Eu vi, com meus olhos, pela televisão, claro, mas eu vi. Então, se alguém tem dúvida... Assim, também assim, o Gabriel torcedor do Tottenham... Eu posso falar que eu vi o meu time ser campeão do play-in 2 anos. Pô, não, play-in não conta. Play-in não. Play-in... Até porque eu sou bicampeão de play-in. Dos outros times que não são. Eu vi o Tottenham
Mas o bom dos nossos times é que ninguém pode falar assim, pô, o Rodrigo, torcedor do Timberwolves, por modinha, né? O Gabriel, torcedor do Tottenham, por modinha, né? Isso não corre risco. Não, e outra coisa, uma coisa que eu até falei com você, o time que eu mais gosto da Inglaterra é o Chelsea. Ninguém pode chamar de modinha porque eu comecei a torcer 2 anos antes do Abramovich chegar no Chelsea. Então nem isso vocês podem me chamar também. Porra, então, aí. Sabe o que isso diz pro nosso público? Aquela semifinal, na verdade, Chelsea-Mônaco, o Mônaco passou e a final foi Porto-Mônaco, eu estava vendo o jogo, fiquei puto. Estava em Londres. Também. Isso tudo que... A nossa discussão aqui, falando que a gente lembra tanto Tottenham e Chelsea, só fez o público perceber que a gente é velho, né? Então, agora a gente vai sofrer com o Flamengo, a gente tá gravando aqui na quarta-feira. A gente viu o quê? Van der Vaart? Tu viu Van der Vaart no Tottenham? Eu vi muito antes de Van der Vaart. Eu vi Lampa. Eu vi Ledley King. Zola. Ledley King. Nossa, Ledley King. Robbie Keane, Dimitar Berbatov. Paul Robinson no gol, né? Paul Robinson, uma merda. Aaron Lennon. Fez gol. Já fez gol e já levou alguns frangos absurdos. Mas bons tempos. Rodrigo, vamos sofrer agora com o Flamengo. A gente tá gravando aqui quarta-feira à noite. Tem certeza que o Flamengo vai ganhar. E que o Gerson vai fazer um gol e vai abraçar o Varela. Tem certeza que isso vai acontecer. Sim. Mas, brigadão. Como é que o pessoal acompanha o seu trabalho? Eu sei que você chegou lá no TikTok agora também. Sim. Como que o pessoal te segue? Então, meu querido, antes de mais nada, agradecer sempre o convite, né? Muito legal estar aqui contigo. Podcast de primeiríssima qualidade. Quem quiser me seguir é Timberwolves Brasil, basicamente em todas as redes sociais. Se você botar Timberwolves Brasil lá, você vai me achar. Porque as arrobas são diferentes por conta de vagabundos que pegam a arroba que eu queria usar em redes sociais. Então bota lá Timberwolves Brasil na pesquisa, tu vai me achar. Agora, como você disse, estou no TikTok, estou lutando ali para criar conteúdo para vocês. Exatamente. Vai se tratar garota, Antoniedo. Então quem quiser me seguir lá também é Timberwolves Brasil, e agradeço se puderem seguir. Estou botando conteúdo lá legendado para vocês, enfim, edits de Anthony Edwards, que é vulgarmente o Michael Jordan mais novo, né? O Baby Jordan. Então me sigam lá e muito obrigado, meu querido Gabriel, sempre uma honra. Gobert, Sharpshooter, Edit, Raining from Tree. Stretch 5 with Gobert, highlights. Valeu, Rodrigo. Um excelente follow em todas as redes sociais, sigam ele lá. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes, episódio de NBA volta na semana que vem. Tem episódio sobre NFL no domingo, palpites para os prêmios individuais da temporada regular que está chegando. Então é isso. Até a próxima. Tchau.